Opa, hoje é segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, AirPower, Xangai, Wi-Fi 6 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E-mail dos patrões pro papo de amanhã, terça-feira, já foram disparados. Se você ainda não recebeu, me dá uma cutucada no e-mail patrão@cocatec.com.br. Sempre tem alguém que fica de fora. Tem galera de PicPay, galera de banco. Às vezes, você sabe, dá algo ruim. Então me cutuca se você ainda não recebeu. Dá uma olhada no seu spam, dá uma olhada na lixeira, promoções, que eu já disparei no e-mail. Tem além das instruções pro bate-papo falando sobre servidor VPN, o que você tem que levar em conta, qual é a melhor VPN, como que você monta a sua própria VPN, como você monta uma coisa atualmente melhor até que VPN, bypassa as restrições da China. Tem também um suporte, ainda não fiz, quer dizer, já fiz, mas ainda não publiquei o vídeo de um suporte automotivo com nanosucção, vai ser um dos brindes. Tem também 2 chips Team Beta, só você preencher os formulários que estão presentes no e-mail que eu mandei e terça-feira descobrimos o agraciado. E eu tava pensando aqui, são pequenas coisas do dia a dia que você faz, eventualmente você decidiu fazer assim, mas às vezes aquilo acaba virando um hábito e você se esquece. Eu, de bobeira, acabei colocando o iPhone numa mesa empoeirada. Não dava pra ver que ela tava empoeirada, mas quando eu tirei, coloquei em contato com a capa, a parte traseira. Só que quando eu tirei, ficou meio, não é pegajoso, mas ficou meio áspera o silicone da capa. E eu falei, por quê, né? Será que eu sempre peguei mesinha limpa? E na verdade não. Na verdade, como eu tenho o hábito de colocar o smartphone, o iPhone, virado com a tela pra baixo e tem aquela beirolinha, né, que deixa a tela um pouquinho abaixada, não ficando em contato com a mesa, eu acabo deixando só essa beirolinha em contato, só essa bordinha em contato com a mesa. Então acaba sujando bem menos. Tem uma desvantagem que acaba sujando mais próximo da tela, suja mais próximo também da própria capa, mais difícil talvez de limpar, mas o fato é que eu nunca tive essa sensação de iPhone sujo, pelo menos não me lembro aqui agora. Tem muito tempo, certamente já teve, mas tem muito tempo que eu não tive essa sensação de iPhone sujo, e eu tive isso semana passada. Então essa estratégia de deixar com a tela voltada para baixo, além de privacidade, né, alguns outros benefícios, educação também. Eu não gosto de colocar iPhone em cima da mesa. Eu tava vendo um estudo, não lembro agora, mas quando você coloca, só o fato de você colocar o smartphone em cima da mesa, a pessoa do outro lado já se sente menos importante. Era mais do que a maioria, 55% das pessoas se sente menos importante quando vê o smartphone. Eu não tô falando de usar, não. O simples fato de você colocar em cima da mesa. E é curioso, eu, quando li esse estudo, eu me lembrei da Apple, a minha cadela. De manhã, às vezes ela vai lá, faz uma festa, dá um bom dia, e ela fica grudado aqui no tronco, fica ali coladinho no tronco. Eu não fiz esse teste, nunca fiquei 2 horas com ela ali, mas eu já fiquei 1 minuto, 2, 3 ali próximo com ela, e é impressionante. Se eu abrir o braço, pegar o smartphone, ela olha pra mim e vai embora. Vai me mexer no smartphone? Então sai pra lá. Quero que você me dê atenção. Até cachorro se sente menos importante quando você se aproxima de um smartphone. Notícias. Cocatec. E a coisa mais importante desse final de semana é que os AirPowers teriam entrado em produção. Já no finalzinho do ano passado, o Steven Troughton-Smith falou, olha, pelo que eu não sei, já resolveram os problemas de engenharia do AirPower, que é um desafio do ponto de vista de engenharia. São aquelas coisas que o geek gosta. Pro usuário padrão, né, isso não vai fazer a menor diferença. O AirPower faz diferença pra gente. A gente entende o desafio, o tanto de bobinas, uma ali colada com a outra, esquentando, é pequeno, é fino, você não consegue fazer dissipação de calor, mas pro usuário padrão, né, o que ele considera como produto é a interface. Um usuário padrão, ele entra num carro, ele quer saber do assento, ele quer saber do volante, ele quer saber do painel, ele não tá preocupado no motor, ele não tá preocupado com o freio, ele talvez até esteja preocupado com a aceleração, né, para acelerar rápido, para sentir ele colado no banco, mas isso é uma das principais dificuldades que a galera geek tem em relação às pessoas normais. Eu digo aqui pessoas normais, mas
todos nós somos geeks em determinadas áreas e normais em outras. Então não considera como sendo um rótulo. Eu mesmo, né? Sempre me questionei, puxa vida, por que a galera faz teto rebaixado de gesso? Pra mim era um mistério. Até que eu tive um vazamento e entendi o teto de gesso. Claro que deve ter trocentas outras vantagens, mas fica muito mais fácil pra você reparar. Você não tem aquele quebra-quebra. Você faz um recorte no gesso, faz o reparo e depois fecha. Então o geek e a pessoa normal aqui é muito mais uma questão de ter conhecimento para conseguir avaliar e admirar certas coisas contra não ter esse conhecimento. Então os AirPowers estariam no forno. Você tem ali 20, 25 bobinas e chegou justamente na hora em que eu comprei o meu AirPower genérico. Eu comprei um AirPower genérico. Ele não tem todas essas bobinas assim. Eu consigo recarregar um tapetinho, que eu consigo recarregar os 3 produtos, mas tem uma área específica. Então ele tem 3 bobinas. A do iPhone, tem uma pro Apple Watch e uma outra, um quadradinho, porque ele vem com um case para você colocar os AirPods. Então você coloca os AirPods num case e acaba transformando na recarga dos seus AirPods em sem fio. E aí, chegando os AirPowers, automaticamente a gente pode imaginar a caixinha sem fio dos AirPods, e já que o assunto é recarga, talvez aí entre nessa também o Smart Battery Case para os modelos mais recentes de iPhone. Outra coisa que também causou foi um anúncio da United, onde diz que a Apple gasta por ano coisa de 150 milhões de trumps em passagens aéreas. Apple, 150 milhões, Facebook, Google, gerando na casa dos 35 milhões, Cisco, Oracle na casa de uns 15 e a Intel na casa dos 10. As 4, né, o oligopólio, Apple, Google, Facebook e Amazon, só não está presente a Amazon, e aí já mostra o quão que a Amazon ela é local, o quanto que ela é, americana, 2, por mais que tenha data centers espalhados pelo mundo, ela é muito mais digital do que qualquer coisa. Oracle, Cisco, você entende ali, não, peraí, tem que falar com os clientes, dá para entender que você tenha muitas viagens. No caso da Apple em específico, chama a atenção que ela tem 50 lugares todo dia, ida e volta, de São Francisco para Xangai, que é o principal destino, Xangai. Tem Hong Kong também, Taipei, depois Londres, Coreia do Sul, é o 5º lugar a Coreia do Sul, Singapura, Munique, Tóquio, Pequim e Israel, os 10 principais lugares. Eu não sei, confesso se a Apple ficou muito contente com essa divulgação, ou talvez seja de propósito até, para mostrar o quanto que a Apple trabalha, o quanto que tem de esforço nos produtos da Apple. Não é simplesmente o carinha senta ali no laboratório, não, vamos fazer assim, 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 e manda um PDF para a China e a máquina começa a produzir. Tem muito azeite para colocar nessa produção. Outro lembrete também, você tem nos Estados Unidos uma situação hoje delicada, tem o shutdown, você tem a briga com guerra tarifária com a China, tem a imigração, então aquece aquela coisa, olha, parece que sou eu que tô fazendo aqui o iPhone, agora não é mais a empresa mais valiosa do mundo, agora acho que tá em 4º, não sei, atrás de Amazon, Microsoft, Google. Aliás, a Microsoft também não aparece na lista, tudo bem que pode usar também uma outra empresa. Você tem fornecedor de iPhone na Europa, em vários lugares do mundo, mas o maior número se concentra em Taiwan, Japão, depois Estados Unidos, praticamente igual, só aí que vem a China. A China acaba tendo o forte na montagem, produz sim muitas coisas, tem 27 fornecedores, Taiwan tem 50 e poucos, Japão 40 e poucos, Estados Unidos também 40, China tem 25, 30, então produz muita coisa, mas a Foxconn propriamente tal, acaba sendo mais apertar os parafusos. Quando a gente fala fábrica de iPhone, a gente pensa muito na linha de produção em apertar os parafusos. O próprio AirPower não foi na linha de produção da Foxconn que vazou, foi uma fornecedora de cabos USB-C que também faz os AirPods. Falando de China, a Apple baixou o preço dos iPhones na China, HomePod tá chegando também na China, agora final da semana, dia 18, na guerra Apple versus Qualcomm, se descobriu que a Apple pensou em colocar em 2019 os chips 5G. O papinho que rola é que o 5G chegaria no iPhone em 2020, mas pelo processo se vê 2019. Aí é aquela coisa, a Apple, ela, como todo mundo, trabalha fazendo estudo, trabalha com grana. Peraí, se eu colocar agora em 2019, tem condição de produção? Vou conseguir atender a demanda? Quanto que isso vai me custar? Quanto que eu vou ganhar? Eu tenho esse dinheiro? Vai valer a pena? Não vai? No final das contas, a Apple faz, falou trocadilho, faz as contas e vê se vale a pena ou não. Então fica subentendido que para a Apple valeria mais a pena colocar o 5G em 2020. Outro papinho também, que o Wi-Fi 6 chegaria nesse próximo iPhone, em 2019. O Wi-Fi 6, né? Na CS a gente viu algumas coisinhas de Wi-Fi 6, mas para chegar no final do ano. Eu não sei se eu levo muita fé nesse papinho. Sim, tá estudando, pesquisando, vale a pena, não vale a pena, mas já tem algum tempo que a Apple perdeu, vou chamar de liderança no sem fio. Então, para mim, faz mais sentido um Wi-Fi 6 chegando em 2020 do que agora, 2019. Por outro lado, a Apple tem que colocar novidades, né? Trazer a galera, aqui ó, 2019 a gente
gente tem um iPhone super mega bom, compra aqui, ó, tem 5G, tem Wi-Fi 6, tem que atrair a atenção. VLC, aplicativo, que é o player genérico, né? O pau para toda a obra quando o assunto é tocar um vídeo, é o que eu uso no Mac, por exemplo, e a versão para Android, a versão para iOS, agora vai suportar AirPlay. Ele não vai conseguir tocar as coisas receptor AirPlay, ele vai ser um player AirPlay. Você vai poder pegar o VLC e tocar um vídeo e mandar para sua Apple TV ou qualquer outro receptor AirPlay, inclusive as novas TVs. A Vizio falou que AirPlay e HomeKit vai vir desde as TVs de 2016, vão atualizar de 2016 para cá. Os donos de Smart TVs, a galera da LG falando, pô, coloca também aqui nas TVs mais antigas. A galera tá fazendo um abaixo-assinado, né? Isso da TV é sensacional. A Apple entendeu que ela consegue alcançar uma base muito maior de usuários fazendo esses acordos do que tentando forçar a sua Apple TV. O Google, por sua vez, falando dos AirPlays, tá descontinuando o Chromecast áudio, que é uma versão do Chromecast só que para áudio. Você não tem aquela interface HDMI para TV. Sai um conector para fone de ouvido. Então você pode colocar. Na prática, pegava qualquer caixinha, não chega a dizer que transformava qualquer caixinha numa caixinha inteligente. Aí é forçação de barra demais. Mas acabava colocando um Bluetooth, talvez isso seja a melhor maneira de colocar, porque não tem o microfone, você não tem o Google Assistente. Então você transformava uma caixa padrão no seu sistema de som de casa que de repente não tinha um AirPlay da vida, não tinha como você fazer um streaming online, servia como um Benjamin, era uma espécie de Apple TV só que para áudio. Meio que, vocês lembram era o AirPort Power Express, que tinha portinha, que era uma tomadinha como se fosse o recarregador do Mac, e tinha, que era para você ampliar, estender o seu Wi-Fi, e tinha um conector de fone de ouvido para você colocar a sua caixa de som, sonorizar a casa, né? Mais ou menos na mesma área, no mesmo segmento. Hoje, eu entendo que você, primeiro, não deve ter um uso avassalador esses Chromecast áudio. É aquele carinha que tem o seu baita sistema de som, comprou e é perfeito, tem uma alta fidelidade, e o cara quer colocar um Bluetoothzinho, paga $35, consegue o Bluetooth. Mas hoje, com as caixas inteligentes, não faz tanto mais sentido assim. De HomeKit, a Xiaomi vai investir também no HomeKit, na internet das coisas, que é o AIoT, que é como a Xiaomi chama, que é a mistura de inteligência artificial com a internet das coisas, e vai ser um mega sucesso na China. Pena que a Xiaomi tenha feito água aqui no Brasil. O que mais de Apple? Os estudos sobre o Apple Health, né, o saúde, mostra que os pacientes gostam, a galera que tá fazendo parte das pesquisas. A Apple tá trabalhando com diversos hospitais, diversos médicos lá nos Estados Unidos. A galera gosta dessa facilidade, ainda precisam mais estudos, mas a adoção tá começando a ficar legal. Falando de Google, acharam não é exatamente uma brecha, mas como o Google, as coisas na apresentação dos resultados acaba sendo modular, se você vai mexendo ali nas URLs, você consegue ter alguns comportamentos curiosos, e um dos comportamentos que foram identificados é que você vai mudando a URL e, sei lá, você pode... Hoje a gente tá em época de fake news, não tem muito cuidado, porque você manda o link para comprovar alguma coisa e acaba deduzindo as coisas, né? Você vai ter um resultado de busca e o resultado vai estar ok, mas no painel do lado pode mostrar outro resultado de busca. Então, sei lá, você pergunta quem é o presidente do Brasil, e ao invés de aparecer o Bolsonaro, você manipula para aparecer, sei lá, o Lula. Então, na busca, você, né, no texto vai ter o Bolsonaro, mas você vai olhar pro lado, vai ver a imagem, tá o Lula. Uma falha de segurança não deveria acontecer, que nem na NASA. Instalaram um Gira na NASA, só que num dos servidores lá, escondidinho, só que o servidor não tinha senha nenhuma, tá mal configurado, acabava dando acesso para todo mundo. Mega falha de segurança. Numa analogia, é como você ter portas, né, e não trancar a porta, deixar a porta aberta, deixar a porta destrancada. O que é mais de Google? Google Play, descobriram mais aplicativos falsos. Google já removeu coisa de 100 aplicativos. Eram aplicativos que não faziam nada, só mostravam um anúncio. Você entrava lá, tinha um anúncio, aí fechava sozinho, como se fosse um bug, né, como se fosse um erro. Não fazia exatamente a função. Na parte de redes sociais, o YouTube tá removendo aquele... Quando você, que é um produtor de conteúdo, faz um vídeo, você pode escolher para publicar automaticamente a chamadinha no Twitter e no Facebook. E isso, a partir agora do final do mês, não vai ser mais possível fazer. Vai ter o compartilhamento quando você tá assistindo o vídeo, mas não mais na hora que você tá publicando. Perde talvez um pouco do efeito de viralização. Por outro lado, acredito que pouca gente use isso, porque o legal é aquela mensagem personalizada, acho que engaja mais. Então, o Google e o YouTube totalmente voltado a dados, então, né, o motivo ele tem métrica para avaliar o porquê que ele tá fazendo isso, ele tem. Twitter tá testando um novo aplicativo, uma nova interface em beta para os usuários, tá usando cores para deixar a coisa mais clara nas conversas, colocando cores, tá removendo algumas interações, né, aqueles coraçõezinhos, aqueles likes, removendo, né, certos engajamentos, tá com
o status, não como stories, mas um status com uma mensagem, quase como se fosse uma bio, né? Alguma coisa assim, para que ele tá chamando, né, de icebreaker, para saber qual é o seu interesse, para facilitar uma puxada de assunto, né? Facilitar também a vida dos stalkers, né? Entender melhor o que tá rolando. Saiu um estudo mostrando como o Facebook, como são os usuários do Facebook e que eles acabam, no geral, eles têm um comportamento muito semelhante às pessoas que acabam sendo atraídas mais pelas recompensas imediatas. Muita gente publicando, quem usa o Facebook, o cérebro se comporta como se fosse um usuário de drogas. Na verdade, você tem uma série de pessoas que têm esse comportamento de recompensa imediata. O processo é mais complicado. É um teste e você tem algumas opções. E as pessoas que têm essa tendência à recompensa imediata acaba indo para uma determinada zona, né? Acaba acumulando numa determinada área, e as pessoas que pensam no longo prazo acumulam em uma outra área. Uns acabam ficando na esquerda e os outros ficando na direita. E você tem esse mesmo comportamento de retorno imediato nos viciados em drogas e também na galera que usa muito o Facebook. E vamos combinar que isso não é nenhuma surpresa. Você colocou uma fotinha, você quer os likes, você quer ali os comentários. Então não é nenhuma surpresa. Sim, o Facebook é viciante, mas não é para considerar como sendo uma droga no sentido literal. Uma coisa legal da separação do Jeff Bezos é que muita gente começou a fuçar a vida do cara ali, o que aconteceu e tal, não sei o que, tirando, né, o lado da fofoca. A galera falando, ele traiu a mulher e tal, aquela coisa toda. Foi bacana a posição dele. Ele falou, não traí ninguém. Quer dizer, no momento em que rolou o negócio lá, eu já tava separado da minha esposa, né? Ele explicou, mas é legal a postura dele, é uma questão pessoal, uma questão delicada. Ele tem o Washington Post e ele falou, não se trata aqui de cercear a informação, de censura, nem nada do tipo, mas isso aí não é verdade. Sim, isso aí é uma questão pessoal, nem tô falando disso. Mas repara, a gente fazendo um paralelo, né? O Jeff Bezos seria uma coisa meio Elon Musk. E olha a diferença, né? Olha a maturidade. Como é que o Elon Musk lidaria com uma situação dessa, né? Ia mandar alguma piadinha no Twitter. Essa separação não deve afetar exatamente o preço da Amazon. Lembrando que a Amazon afeta diretamente a questão das lojas. Hoje você tem... As lojas de departamento estão em queda. Você tem o advento da internet. As lojas, elas precisam se modificar. No futuro, se imagina que as lojas sejam uma coisa meio Apple Store, funcionem como pick-up também. Você faça a compra online, vá na loja só para fazer o pick-up. Tem gente até que imagina conceitos. Não, vai ter a loja com uma porta onde você entra para comprar e uma outra porta que você entra para fazer a retirada do produto. Você já comprou, você só vai lá para fazer a retirada. Nessa área onde você realmente compra, você vai ter os produtos expostos, mas você vai ter scanners 3D que vão te mapear, vão fazer uma projeção, uma realidade virtual aumentada, onde você vai se ver com aquele produto, se for, né, uma roupa, se for um wearable, mudando os modelos, já vai saber ali qual é o seu tamanho exato, deixa de ser aquela coisa específica de pegar um produto na prateleira. Você vai ter muita tecnologia envolvida, vai ser como se fosse uma loja online, porém física. E para finalizar, registrar 14 de abril, você que curte Game of Thrones, 14 de abril vai ser um domingo, vai ser o primeiro episódio da 8ª e última temporada de Game of Thrones. E assim, de olho nas VPNs, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.